A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-la salgada outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada por cada irmão que o Senhor trouxe até aqui. Obrigada pela nossa igreja, pela igreja Gerações, pela vida dos nossos pastores, Pai. Obrigada por o Senhor nos permitir acordar, por nos permitir ter uma noite de sono, por estarmos alimentados, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade para tomar conta deste lugar. Te consagramos essa manhã, tudo que será dito aqui, tome conta do nosso pregador, Pai. Que no final dessa manhã possamos estar melhor do que chegamos. Que seja uma manhã de cura, uma manhã de esperança, uma manhã de transformação, de renovo, Pai. Que essa semana, Pai, a gente possa testemunhar novos milagres. E já te agradecemos, Senhor, por todos os milagres que vivemos na semana que passou, Pai. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos. Saiba que estamos aqui para te louvar, te adorar. Receba a nossa adoração como um bom perfume. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta e você vai responder para você mesmo. Feche seus olhos. O que você veio fazer aqui? Por que você está nesse lugar? O que te trouxe nesse lugar? Quem que te trouxe nesse lugar? O para quê? O porquê? O que você espera aqui? Responda para você. Glória a Deus. Responda para você aí. Senhor Jesus, que essas respostas tenham vindo, Jesus. Ou que a partir de hoje elas venham diante e direto de Ti, Jesus. Que elas possam sair do Teu coração a cada um de nós, para que a gente venha a entender a importância da Tua presença, a importância de nos rendermos a Ti, a importância de congregarmos, a importância de ser igreja, a importância da gente caminhar contigo como ovelhas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado por cada um que aqui está. Em nome de Jesus, diga amém para ti aí. Amém. Amém quer dizer eu concordo. Diga amém. Amém. Amém, eu concordo. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Ontem eu escutei um testemunho lindo de cura, de milagre. Não só de cura, mas de milagre. São duas coisas que andam juntas, mas são duas coisas que podem andar separadas. E esse testemunho mexeu muito comigo. Muito. É mais um daquilo que Deus tem feito no nosso meio. E é por isso que mexeu, é porque eu fiquei me perguntando, por que nem todo mundo usufrui de cura, de milagre? A gente tem aprendido e Deus tem derramado sobre essa igreja o entendimento do esperar, o entendimento dos propósitos do Senhor, o entendimento de ser grato, independente da cura. Porque algo Ele está mexendo dentro da gente, muitas vezes essa doença é algo
que é para que você venha a ter os olhos e depender de Deus. Não era para ser assim. Mas nós somos tão falhos, tão cheios de si mesmo, que muitas vezes a gente está nesse lugar querendo a presença de Deus, mas a gente não se coloca, e Deus, Ele não vai perder a oportunidade de se revelar a ti. E muitas vezes Ele chama a gente para que a gente venha entender quem Ele é na nossa vida. Então esse testemunho mexeu, e eu fiquei com isso, e eu comecei a orar, e Deus falou: eu quero curar, eu tenho prazer em curar. E quando o Léo, dessa maneira, que eu não sei nem se foi o Léo, falei, não vou nem abrir os meus olhos, porque vai que o Léo não está falando nada e eu estou escutando isso aqui e depois eu não consigo nem pregar. Quando o Léo trouxe sobre a cura, para mim foi uma confirmação daquilo que Deus tinha dito no meu coração. E por isso, eu não sei o tamanho da tua fé, mas eu sei da minha. Eu queria que ficasse de pé quem está esperando uma cura. Eu queria que ficasse de pé quem está aguardando uma cura. Em qualquer área da sua vida, qualquer tipo de doença, seja na mente, seja no físico. E quero te levar, se a tua fé não chegou, quero te levar ainda mais longe. Se você conhece alguém, levanta, por favor. Você vai interceder por essa pessoa. Você vai se colocar, como a gente tem orado aqui, para que outros venham a estar na presença de Deus através da nossa vida. Eu creio que Deus também pode usar a tua vida, a tua intercessão, o teu pedido, a tua rendição, para que essa pessoa também, independente de estar aqui ou não, que ela seja curada. Feche seus olhos, porque agora é contigo aí, não é mais comigo. Jesus, estão aqui, Jesus, aqueles que dependem de Ti nessa área também. Muitos deles se colocando porque a cura é com eles, Jesus, é para eles, é neles. Mas outros se levantaram aqui numa fé, numa fidelidade a Ti, crendo que através deles, assim como foi dito, outros possam ser curados. Porque o Senhor é aquele que faz aqui, faz ali, faz lá. O Senhor é aquele que faz. Então, Jesus, que o Teu querer, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, como pastores dessa igreja, confirmou através do ministro de louvor dessa igreja, eu creio que pessoas serão curadas aqui para glorificar o Teu nome. Eu creio que há um derramar do Senhor em relação a doenças, enfermidades nesse lugar. Eu creio que muitos testemunharão daquilo que Deus está fazendo agora nesse lugar. E é agora mesmo. E é agora mesmo. Ele usa o tempo, mas Ele é o tempo. E Ele pode deixar de lá o tempo. Ele pode fazer agora. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor encontre a fé de cada um deles aqui, Jesus. E que aquilo que for propósito seu, eu não estou querendo colocar a minha mão, mas aquilo que for manifestação da Tua glória, aquilo que for para a honra e glória do Teu nome, aquilo que for para que você continue na majestade, no reino e sendo o rei das nossas vidas, Jesus, que o Senhor faça nesse lugar, em cada um que levantou, que se colocou aqui diante de Ti, aguardando do Senhor a mão sobre a vida, a saúde deles e desses que eles pensaram e levantaram em nome deles. Obrigado. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Vamos buscar experiências com Deus, né? Tem uma palavra, e não é isso que eu quero que você fique nesse lugar. Tudo bem? Glória a Deus pela sua vida, Carlos. Amém. Aleluia. Você está bem? 100%. 100%? 100%. Traga para mim, gente. Traga para mim aquilo que a gente não entregou a Ele. O Carlos esteve com a gente 3 cultos atrás, cara? Ou 2? Dia 1º do ano. Primeiro, começou o ano aqui, aceitando Jesus, foi mexido, eu tocava nele aqui na frente, gente, e ele tremia, fervendo. Era um domingo. E quantos dias depois, cara? Dia seguinte. Foi na segunda? Foi. Na segunda-feira,
Ele estava entrando num centro cirúrgico, movido por um infarto. Dá aqui para mim, por favor. Aquele dia a gente não entregou isso a ti, cara. Eu quero entregar uma lembrança da igreja a ti. Eu creio que ali foi o Senhor já, nessa palavra que foi lançada agora, te curando, trazendo aquilo que estava escondido, aquilo que ia parar a tua vida, aquilo que ia ceifar a tua vida. Deus trouxe para que cada vez mais você possa entender o que é o Senhor na tua vida. Foi logo em seguida. E para mim, eu mandei um áudio para ti, para mim eu não tenho dúvida nenhuma, que foi a forma mais clara para mim de Deus trocar o coração de pedra e colocar um de carne. Eu nunca tinha visto isso fisicamente, mas você foi instrumento para que eu possa ver também a forma como Deus age e confirmar tudo aquilo que Ele tem dito a essa igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Posso te dar um abraço? Claro. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe. É assim que Deus faz. A gente não entende nada, né? Eu fico imaginando, depois eu vou saber dele, como é que ele foi para esse lugar, né? Aceitei Jesus ontem, meu coração para hoje. Será que é isso que... acho que eu não entendi, era para eu ter vida. Era para eu ter vida. Só que é isso, Deus mexe na nossa mente, naquilo que é, sabe, racional para nós. Deus pega e fala assim, não é assim não. Fica quieto aí, aquietai-vos, diz o salmista. Aquietai-vos. E saber que eu sou Deus. Eu sou aquele que sabe o dia de amanhã, aquele que sabe o que você necessita hoje. E a gente, quando anda com Deus, a gente tem que entender isso. Hoje a gente vai falar de deserto. Quem já andou ou está no deserto aí? Quem já viveu um deserto? Eu acho tão legal essas blusas costuradas aqui, né? Que a pessoa levanta só até aqui assim, né? Quem tem a manga sem estar costurada? Glória a Deus. Deserto. A gente vai entender um pouco mais sobre deserto. Mas antes, eu já fui muito ministrado aqui no louvor com a Dani, com esse cara, esse anjo, né, que Deus usou na tua vida, né? E assim Deus faz ao longo do dia. E uma pergunta, Dani, que você, não sei nem se você fez, mas eu entendi como uma pergunta e eu já respondi ali. E quero passar isso para vocês para não ficar sozinho, afinal nós somos um só, né? A gente é a igreja. Mas olha para o lado aí, por favor. Não precisa falar nada, só olha para o lado. Fica olhando um pouquinho. E responde para você, por favor, não para a pessoa, tá? Responde para você. Essa pessoa tem cara de igreja? Essa pessoa tem cara de igreja? Quando você falou isso, Dani, mexeu muito comigo. Porque eu não tenho cara de igreja. Sabia? Quando você falou isso, eu falei, tem alguns testemunhos. O último foi um dia desse. Um filho de um irmão nosso jogando bola lá. E ele não acreditou que eu era o pastor da igreja. Ele falava para o pai, pai, esse que é o pastor? Você tem certeza, pai? É esse o pastor da igreja? Outras vezes, e outras situações que a gente tem ido, a gente para e a pessoa olha e chama o marido muitas vezes e fala assim, tá vendo? Ele é normal, ele usa polo. Pulseirinha. Um dia vieram aqui pulseirinha, onde é que está isso na Bíblia? E as pessoas ficam buscando isso para ver se está na Bíblia, para, né? Falando nisso, hoje eu ganhei uma, por isso que eu uso muito, viu, gente? Quando você não vê com a pulseira que você me deu, é porque tem que ter outra. Um dia eu saí até aqui. Aí perguntaram se eu estava vendendo. Quanto é essa do meio, essa vermelha aí? Então, todo esse processo que a gente vai vivendo é para que verdadeiramente as pessoas olhem para a gente e, vendo que a gente tem cara de igreja ou não, a gente seja luz. E foi isso que a Dani trouxe também. Foi isso que o louvor, e foi isso que o Léo, através da ministração, de como Deus usou ele, pelo menos na minha vida, aí eu não sei a intimidade sua com Deus, aquilo que você tem escutado do Senhor, mas será que a cara de igreja é realmente aquilo que as pessoas estão vendo ou aquilo que nós estamos sendo? O que é que a gente tem feito para que verdadeiramente a presença do Senhor não seja com a gente apenas no deserto? Porque hoje nós vamos aprender sobre deserto. Será que Deus precisa me levar para o deserto? Porque é isso que a Bíblia fala. Moisés, ele levou, Elias, ele levou, Jesus, ele levou, Paulo, ele levou. Para quê? E a gente vai entender isso. Deserto, a palavra deserto, midbar no hebraico, ela tem dois significados muito importantes. O primeiro, substantivo. Midbar, no substantivo, ele traz
aquela situação que a gente vai entendendo sobre palavra. Palavra vem da raiz do hebraico davar. Davar Elohim, a palavra de Deus. É onde a palavra é dita. A palavra é dita, é onde a gente ouve o Senhor. E no verbo é a condução. Aí a gente vai entender Mateus, capítulo 4, não precisa postar ainda. Não precisa colocar, postar? Acho que não é postar, né? Sei lá. Quando ele fala, e o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Então a condução na forma de verbo, conduzir, e a forma da palavra dita é aquilo que representa deserto. E aí muda tudo, porque ao longo da nossa vida, mentiras, creio eu, falta de entendimento, creio eu, a gente muito mais murmurava no deserto, achando que o deserto era um lugar de morte, achando que o deserto era um lugar que eu estava ali para ser destruído. Sabe quem pensou isso e quem a Bíblia diz que era dessa forma? Os que não obedeciam ao Senhor. Aqueles que não estavam satisfeitos da presença dEle. Aqueles que não entenderam que aquele lugar era para a gente ouvir Deus, a palavra dita, a palavra que vai mudar a nossa vida, a palavra que vai entrar e tirar tudo aquilo que é mundo dentro de ti e colocar aquilo que é reino. Porque nós não somos mais os mesmos. Todo esse processo de deserto, na forma clara que a Bíblia nos traz sobre deserto, a gente precisa, como a gente tem aprendido, dar graças a Deus por esse lugar. Você consegue dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Porque tudo em relação ao reino é tirar aquilo que foi nos colocado como mundo, aquilo que muitas vezes te afastou desse lugar por um preconceito, aquilo que muitas vezes outros, deixa eu te dizer, nesse lugar, por conta de algumas situações que hoje a igreja, da forma como ela tem sido, igrejas que vão sendo colocadas do jeito que você quiser. Sabia que tem igreja de tudo quanto é jeito? E muitas vezes aqueles que estão na igreja, eles começam a dizer, não, essa igreja, olha só, parede é preta, olha essa igreja, em cima do restaurante, olha essa igreja. Sabe por que o motivo de um monte de igreja em tudo quanto é lugar, onde você vai, tem um na esquina, você vira a esquina, acho que está tendo mais que farmácia. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque ninguém vai ter a desculpa de dizer que não foi atraído por uma igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso chama revelação. A gente não vai ter desculpa diante do Senhor. Porque o tempo todo, e eu te falo, pensa na tua vida antes de Jesus. Você já vivia no deserto. Você já vivia no deserto e sem Deus. Porque você não tinha os ouvidos prontos para ouvir. Você não entendia o idioma do mundo. Aquilo que era falado diante de ti, quem foi que escutou falar sobre pecado no mundo? É outro idioma. É outro idioma. Só que a tua própria consciência já sabia o que era pecado, porque você não contava as coisas erradas, aquilo que você fez escondido, para a pessoa do seu lado. Para o seu pai, para sua mãe, quando você era criança, depois para o seu marido ou para a tua esposa. Era pecado, a tua consciência já te dizia isso. Só que algumas palavras, elas vão sendo ditas e vão sendo esclarecidas para a gente no reino. A palavra dita. E muitas vezes o deserto não é aquele que o mundo pregava para a gente, ou aquele sofrimento que a gente vivia. E hoje, muitas vezes, a gente nesse lugar, a gente olha e fala, pastor, estou passando por um deserto, e é por isso que eu dou uma risada e falo, glória a Deus. É nesse lugar. Se você foi conduzido pelo Espírito Santo, agradeça, porque é nesse lugar que você vai ouvir o Senhor. Amém. E aí a sua vida vai mudar. Amém. Porque quanto tempo da nossa vida a gente ouviu os outros? Opiniões que hoje, quando você pensa, você fala, meu Deus, eu escutava isso. Se eu tivesse seguido, ou a pastora, anos atrás, o que ela escutava do mundo, a gente não estava aqui, isso aqui não existia. Ouvir. Então, alguns lugares, deixa eu te dizer, vamos falar do deserto, naquilo que a gente conhece como visão. O deserto é um lugar que é onde você olha, você não vê nada, além de areia ou pedra. Você vai olhar para um lugar, você vai olhar para o outro, não passa pessoas, pelo contrário, é um lugar de animais, animais peçonhentos, animais perigosos. É um lugar que você está sendo colocado ali, da parte de Deus, para que você veja a dependência que você tem dele, porque nem água tem nesse lugar, não tem uma venda. Sabe aquela figurinha do oásis, que você talvez tenha na tua mente agora? Um lugar com um coqueiro, 2 coqueiros, né? Não sei se você pensou em 2. 2 coqueiros, uma rede, um laguinho bonito,
para você tomar um banhozinho e beber uma água limpa. Esse é o oásis do inferno. O oásis que existe no deserto é o oásis que a gente entendendo... Diminuiu alguma coisa? Não. Tu? Amém. Glória a Deus pela tua vida, não. O oásis que é bíblico, deixa eu te dizer, e aí vai batendo com aquilo que a gente vem aprendendo sobre o bom pastor, sobre aquele que é o pastor que nada, que ele estando com a gente, nada vai nos faltar. Por quê? Porque quando aqueles pastores, deixa eu te dizer, aleluia, os pastores, eles tiram as ovelhas do aprisco e eles levam essas ovelhas para o deserto, para quê? Para se alimentar. Deserto é um lugar de alimento. Essa busca por alimento, só o pastor sabe, a ovelha não sabe. Por isso ele guia essas ovelhas. Então, nesse lugar que os pastores levam as ovelhas, o oásis é um poçozinho pequeno de água barrenta, com um pouquinho de grama em volta, um pouquinho de vegetação em volta por conta daquela água. E os pastores levam as ovelhas para aquele lugar, para elas beberem água. Jesus, coloca para mim, capítulo 7 de João, capítulo 7, versículo 38. Vamos começar a conectar. A gente não tem. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão no interior de quem crer em mim. Aleluia. Deserto é um lugar de sede. Deserto é um lugar de fome. O deserto sem Deus, o deserto sem alguém para te conduzir, é um lugar de morte, sim. Só que aquelas pessoas, se você for ver Abraão, Isaac, Jacó, eles eram nômades e viviam lá. Se você for ver João Batista, a Bíblia diz que ele morava no deserto. Só que eles eram conduzidos por lá e eles viviam na presença de Deus. E quando eu entendo isso na forma física e hoje terra, eu entendo que a condução daqueles pastores, conhecendo o deserto, eles levam as ovelhas no lugar que eles sabem que vai ter água e vai ter alimento. Elas vão exercitar, elas vão ali se alimentar. E aquilo lá seca. Por que o pastor? Porque aquilo lá seca, aquilo lá não é para sempre. E aí quando seca, os pastores, eles conhecem a forma como Deus faz, e eles vão sendo conduzidos agora num outro lugar, onde a água ali está tendo, a vegetação, e eles vão mudando. Por isso a ovelha precisa do pastor, senão ela morre também nesse lugar. Deserto. A condução. Midbar. Vamos para Isaías. Coloca Isaías, capítulo 40. O início, aquilo que é promessa. Isaías capítulo 40, versículo 3, está aí? Ouçam, uma voz clama, abra um caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem plano os trechos acidentados. Então, ele está dizendo para a gente fazer isso. Ele está dizendo, façam isso, arrume, alinhem. Olha os cultos para trás. Olha o deserto que você estava sem Deus, sem ouvir. Aí Deus dá uma ordem, Deus dá uma palavra que vai mudar todo o deserto. Não para um lugar agora árido, um lugar que você vai passar fome, um lugar que você vai passar sede, um lugar que você vai se sentir sozinho. Não, não é mais. Naquilo que a gente tem como esperança, quer dizer, eu tenho a palavra, eu me coloco na palavra, eu vivo a palavra, pronto, a esperança chegou. Ela habita dentro de nós. E aí, nesse processo, ele fala, então, depois de você fazer isso, então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. O livro de Números no hebraico é Bamidbar. Também, porque o livro de Números, ele fala, o tempo todo ele é ali dentro do deserto. Coloca, por favor, Números 1, capítulo 1. Ele vai dizer... Obrigado, pastora. Agora eu já vou sozinho. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, e disse, olha aqui, ó, volta.
No deserto, o Senhor falou a Moisés. A gente vai confirmando aquilo que é o lugar do deserto. É o lugar que Deus fala. É o lugar que não tem nada à tua volta, que não tem ninguém, que não tem o que você fazer senão olhar para o céu. A única coisa diferente que você vai ver no deserto vai ser o céu. O resto vai ser areia, o resto vai ser medo, o resto vai ser um lugar. Flavinha, uma vez, a pastora, ela esteve em Israel. E ela mandou um vídeo, lembrei disso hoje. E ela mandou um vídeo para mim no deserto. Deserto é um lugar de dia, gente, de 45, 50 graus. E não tem sombra. Você imagina o que é a pressão nesse lugar. Não tem sombra. É óbvio que o corpo vai desidratar, é óbvio que você vai sentir sede. E é óbvio que a palavra diz que o Espírito Santo dentro de ti, rios de água viva fluirão de dentro de você. Ele fala que aquele que estiver com ele, você não vai ter sede. Entende o lugar do deserto ser em Deus e com Deus? E dentro desse processo, quando ela me mandou o vídeo, gente, já era mais tarde, sai de 50 graus e cai para 10 no mesmo dia. 5 graus, e Flavinha, naquele lugar, gravando o vídeo, o vento passava, que eu não conseguia ouvir, ela assim, ó, gravando um vídeo para mim. E a voz dela não chegava no telefone, porque o vento cruzava entre a voz dela e o telefone, e eu não conseguia escutar nada. Esse é o lugar de Deus. Esse também é o lugar de Deus. Só que é Deus se manifestando, é Deus revelando a glória dele. Para quem? Para aqueles que estão nele. Para aqueles que estão ouvindo a palavra que está sendo dita. Midbar. Vamos seguir. A raiz é Davá. Foi no deserto, presta atenção, que houve a revelação do nome de Yahvé. Foi no deserto que houve a conclusão da aliança do Sinai. Foi no deserto que houve a entrega do decálogo. Foi no deserto que entregou a lei. Foi no deserto que muitos milagres e maravilhas tiveram e houveram. E hoje a gente lê isso. Foi no deserto que Moisés viu muito mais Deus do que no palácio. Foi no deserto. Agora, como é que eu vejo o deserto? Eu vejo o deserto sendo levado e conduzido, como a palavra diz, para ouvir Deus e na presença de Deus, ou eu vejo o deserto como algo que Deus ou o diabo está fazendo na minha vida? A não ser que nasceu de dentro de ti, o deserto que você está. Aí é desobediência. Aí realmente você vai ficar no deserto, a Bíblia diz. Aí não tem. Porque a palavra de Deus, ouvir o Senhor, não é para saber quem Ele é para ter um relacionamento e viver com Ele. Ouvir Deus é para que haja essa palavra dentro de nós e não mais essa terra seca, esses olhos secos que a gente tem no mundo, corações duros, não acreditando em nada, sem esperança nenhuma. E de repente dentro da gente começa rios de água viva, fluirão dentro de ti. Uma esperança que as pessoas olham e não entendem. Mas olha o que está acontecendo, eu não estou preocupado com o que está acontecendo. Jesus veio, estava acontecendo um monte de coisa igual hoje, ou pior. O João, meu filho, quanto mais ele lê, ele fala, pai, hoje a gente vive uma maravilha. Aquela época era terrível. Terrível. Há de se ver Jesus. Foi conduzido ao deserto, a gente vai ver isso. Foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Ali ele foi colocado à prova. Olha o deserto. Deus falando, obediência, desobediência. Ali Deus foi forjado. Cada um de vocês aqui tem um ministério colocado sobre você. Sabia disso? Amém. Aleluia. Por um momento achei que eu não estava aqui. Ministério de marido. Sabia que isso é um ministério? Amém. Ministério de esposa. Sabia disso? A esposa sábia. Não é a sabiá não, viu? Tem gente que lê sem... tem algumas que acham que é a esposa sabiá. Fica o dia inteiro no ouvido do marido. Não é a sabiá, é a sábia. O que acontece com a esposa sábia? Ela edifica a casa. Isso é um ministério. Você acha que é fácil? Glória a Deus. Você acha que é fácil, gente, ser mulher com o homem que você é? Fala sério. Nem você se aguenta às vezes, não é? Você quer ficar sozinho, não dá, porque você está junto. Não é assim? Quem é assim? Olha. Olha, tem... Glória a Deus. Daqui não levantou ninguém. Aqui é a parte santa da igreja. Falar nisso, todo mundo é santo, amém? Amém. Santo é separado para Deus. Santo é justamente aquilo que nós estamos nos colocando para que o Senhor
fale ao nosso coração. Isso é santo, tá? Santo não é depois que você morre, não. Você precisa ser santo agora, tá? Depois que morre, já perceberam? Tem gente que no velório, a família vai e nem acredita que o morto é quem morou contigo. Porque depois que morre, né? Fica todo mundo bonzinho. Nem vivo você é bonzinho, ainda mais morto. É assim ou não é? Então essa dependência, ouvir o Senhor, esse deserto que muitas vezes a gente se encontra e Deus vai nos levar para falar com a gente, ele precisa ser entendido biblicamente, senão você vai passar, não é um tempo de 200 km, gente, daqui para Goiânia, mais ou menos, daqui para Goiânia, era o que eles precisavam andar para receber a terra prometida, a palavra que tinha sido dita, Deus tinha falado, uma terra linda, perfeita, lá, eles receberam aquela promessa, só que 200 km daqui para Goiânia demorou 40 anos. Quanto tempo você está andando nesse deserto aí? Porque você está surdo espiritualmente, você está fraco espiritualmente, você não está entendendo nada. Por isso você tem que entender por que você está aqui. Senão não vai adiantar nada. Não adianta você ter cara de igreja. E aí que você não vai ter mesmo. Porque o teu testemunho, a tua forma de viver não vai bater com o que está escrito aqui. E é esse alinhamento, é nesse lugar que aqueles caras foram forjados. É nesse lugar que a gente lê Moisés dizendo, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. E aí a gente vê muitos indo. Pastor, eu fui parar num lugar que acabei com a minha vida. Ah, é? É porque você foi sozinho. Deus nunca vai te levar num lugar para acabar a sua vida. Só que você foi sozinho. Você está andando sozinho, esse deserto sozinho, você vai morrer. Ninguém vai te dar água. Porque a água está dentro de ti, o próprio Senhor, o Espírito Santo. Quantos de nós já perceberam que quando passa as coisas, você vê que podia ter sido mais rápido? Quando passa, você fala assim, eu podia ter feito isso. Por que eu não falei aquilo? Eu devia ter pedido perdão lá atrás. Não tinha dormido 3 dias no sofá. Quem já viveu isso? Misericórdia. Não faça isso mais, durma do lado, agarrado. Agarra a força, sabe? Não quero, agarra, encosta o pé, daqui a pouco o joelho, e aí é culto para a noite. Mas é nesse processo que a gente vai vivendo, sendo conduzido, a palavra é essa. No hebraico é condução do Senhor. E a gente vai entender isso mais um pouco. Então é lá que Deus falou com o povo, é lá que Deus alimentou o povo. O maná que caía do céu. Todos os dias aquelas pessoas eram alimentadas, numa dependência diária, por isso que você não podia nem guardar o maná. Imagina você lá guardando escondido 2 para amanhã. Quem ia fazer isso? Hoje está um culto interativo. Não pode ficar gravado não, viu, Léo? É óbvio, porque naquele lugar você ia olhar e falar, será que esse maná chega amanhã? Eu não vou morrer amanhã de fome, vou guardar um. Tem gente que quer guardar na boca, igual esquilo, né? Para comer no outro dia. Falta de fé, porque Deus falou. Mas falou aonde? No deserto. Você está pronto para ouvir Deus no deserto? Porque se você foi conduzido para lá por Ele, deixa eu te dizer, vai ser o melhor lugar que você vai estar. Ministérios começaram naquele lugar. Certezas de quem você é. Por isso que o diabo falava para Jesus, se você é o Filho de Deus. Não sei você. Não sei você. É contigo isso. Mas eu lembro que no meu início, os amigos me diziam assim, você virou crente. E eu falava, virei nada. Doido para ser. Movido pela palavra. Identidade. Era o diabo dizendo assim, você virou crente. Você está indo para uma igreja evangélica? E no início você fala, não, eu estive lá, mas não... Doido para chegar domingo. Não, eu estive lá, não, mas me levaram. A força, a impressão que dá é que você chegou amarrado, botaram você aqui. Os atalaias te segurando para você escutar o culto. É a mesma situação que Jesus viveu quando o diabo disse assim, você não é o Filho de Deus? E a gente vai ver isso aqui para entender que até na palavra, versículos isolados, versículos soltos, para que tenha um pretexto, para que o diabo venha te enganar. E ele tentou isso com Jesus, não vai tentar contigo? Não vai tentar comigo? Todos os dias. Só que no deserto, na presença de Deus, ministérios começam a serem colocados na rocha. Você vai ver que a água não está do lado de fora. Você vai ver que o alimento não está do lado de fora. Você vai ver que tudo isso precisa estar dentro de nós. Esse é o projeto perfeito. Esse é o projeto perfeito.
E aí a gente vai entendendo as lutas que a gente vai tendo com os nossos braços, com a nossa força, com o nosso dinheiro. E de repente, está piorando, gente. Antigamente era assim. Agora não, eu não faço nada. Eu já entendi que eu não sou capaz. Eu já entendi. Pastor, mas você não estudou? Pastor, mas você não tem essas experiências, você não... Sim, mas se Deus não for, ou Deus não me conduzir, eu vou ficar parado aqui, ó. Por isso que o culto acaba, dá 3 horas, tem uns aqui ainda. Enquanto Deus não for, eu não vou. É assim que você tem vivido? Porque no deserto era assim. Existia uma nuvem guiando, uma coluna de fogo. E a hora que essa coluna mexia, a hora que essa nuvem ia, aquelas pessoas iam andando. Por quê? Porque senão se perdia. Porque senão não fazia sentido estar naquele lugar. E aqueles que não entenderam, entenda a necessidade de você entender. Aqueles que não entenderam aquele lugar, aqueles que não colocaram o ouvido para escutar Deus falar no deserto, eles não conseguiam obedecer, porque eles não ouviam. Como é que eu obedeço aquilo que eu não sei? Como é que eu sei que esse ministério de marido que foi colocado sobre mim, para que a minha casa possa funcionar, se eu não sei o que é ser marido? Eu vou aprender o que no mundo? Se casamento no mundo não vale nada, eu vou aprender a ser marido no mundo. Esposa, há uma parte sábia dentro de ti. Há uma parte que o homem depende de ti para que isso tudo venha a funcionar dentro do ministério de uma só carne. Se você não entender isso, a auxiliadora que Deus te levantou para ser, a submissa, quer dizer estar na missão do homem. Não é abaixo do homem, gente. Você não foi feita da unha do pé, não. Do joanete. Unha do pé, vocês não tinham entendido? Vocês foram feitos aqui, ó. Costela. Costela, do lado. Para estar aqui, ó, perto do coração do homem. Aqui, ó, guardando, caixa torácica. Aqui, ó. Foi para isso, senão o homem já era. Por isso que a Bíblia diz, o homem sozinho, deixa eu te dizer, não foi para isso que eu te fiz, não, filho. Você vai dar errado. Mas aí fica uma guerra. Quem é o homem da casa? Quem é o homem da casa? Aleluia. Está interativo. Hoje o culto está... Hã? É. Então, todo esse processo, gente, é para que a gente venha a entender a necessidade desse lugar que Deus leva. Porque muitas vezes você vai falar, mas existe, sabe, um mal dentro de cada um de nós, que vai fazer com que você não escute, porque você vai falar, eu sei, eu já ouvi, eu já tentei. E se Deus está esperando você tentar mais uma vez? Então, cada vez que a gente se coloca nesse lugar, nessa dependência de olhar para os lados, e muitas vezes você fala, está tudo igual. Que deserto você tem passado? São várias áreas, gente. Saúde é uma delas. Mas nesse lugar, quantos testemunhos a gente tem das pessoas entendendo que ali, ouvindo o Senhor, tem algo para acontecer? E vai passar rápido. Posso te garantir isso. A Bíblia diz isso. Então é nesse lugar que ele leva para a identidade aquelas pessoas, e aí a gente pega a gente mesmo. Eles estavam saindo de uma escravidão, eles estavam saindo do Egito, o processo ali era limpar o Egito deles. Como é que eles iam agora, naquela mentalidade, naquilo que eles foram ensinados, naquilo que eles eram, para depois chegar num lugar perfeito e maravilhoso, com a identidade de escravo? Me fala. Aí vem a gente com essa identidade de mundo, pensando no mundo, e a gente vai ver aqui as tentações de Jesus, como ele foi provado. Na carne, nos olhos e no orgulho. O diabo derruba um monte de gente dessa maneira. Aí está escrito aqui, a gente não lê, não sabe, vai caindo. E aí a gente quer viver no reino com a mentalidade de mundo. Não vai. É necessário o deserto. É necessário o deserto. Porque no deserto você vai entender que o seu dinheiro não compra nada. Não tem lugar para você comprar alguma coisa lá. É no deserto que você vai entender que a sua sabedoria, a sua inteligência, tudo que você estudou não serve para nada, porque você está sozinho. Você vai falar com quem? Você vai conversar com você mesmo. Ei, você sabe o que é isso? Não. Eu sei. Posso explicar lá? Não. Porque aí o orgulho está junto, né? Não quero saber. Ah, eu quero falar. Não quero saber. No fim, você não vai falar com você mesmo. É verdade, pastor? Glória a Deus, pastor.
Estão entendendo? Que o processo está todo dentro da gente. Cada vez que eu me coloco, cada vez que eu falo, Senhor, eu não precisa me levar para esse lugar, eu quero te ouvir em outro lugar. Eu não preciso estar no deserto para saber que o Senhor é Deus. Agora, muitas vezes a gente vai ser conduzido para quê? Para tudo isso, fortalecimento, alimento, para ouvir da parte de Deus. Você está tão agoniado, o mundo, informações, gente. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado. Está piorando, a Bíblia diz que vai piorar. A Bíblia diz que vai piorar. Só que a Bíblia diz que você vai estar mais forte. O que vai piorar? Para o mundo. Jesus, quando veio, ele não veio para criar uma rebelião, gente, com Roma e com aqueles caras que lideravam tudo aquilo. Pelo contrário, ele falou, ei, meu reino não é daqui não. Se fosse daqui, eu levantava os meus homens para guerrear contra vocês. Mas não é. O processo não é aqui. E aí as informações que vão chegando vão te consumindo. Aí o coração ele sai do modo céu e vai para o modo mundo. E aí as coisas do mundo vão tendo mais intensidade do que as coisas do reino. Quando falar para ti esperança, você vai falar esperança, mas com isso. Esperança, mas daquele jeito. Esperança, mas o que eu li hoje. Esperança, mas o site disse isso. Não é nesse lugar que a esperança vai estar e nunca teve. Não sei se você entendeu. É porque a gente não vivia no reino. O viver no reino é o que a Bíblia diz. E se você for ver, a Bíblia própria diz que nada mudou, tudo vai repetir. Por quê? Porque senão ela ia ser desatualizada. Se ela é atual, é porque tudo vai se repetir. Aquilo que Paulo falou há 2000 anos. Você pode ler hoje, vai funcionar para você amanhã. Amém. Só que você não leu hoje, aí você chega amanhã, você está totalmente fraco. E é nesse lugar, fortalecimento espiritual. Muitos buscam o deserto para criar força espiritualmente, porque é a hora que você vai estar buscando o Senhor. É a hora que você vai ver que não adianta mais. Outros não, vão se colocar nesse lugar, por isso que Jesus jejuou. Jesus não jejuou hora nenhuma, gente. A Bíblia não fala sobre isso, mas nessa hora teve fome, jejuou. Não era porque ali ele precisava ser fortalecido. Entenda, se você já passou pelo deserto, você não vai precisar jejuar para alguma coisa, não. Você vai jejuar sem nada, porque você jejua para Deus. E aí você vê uma igreja que não jejua. Você vê uma igreja que ora pelos pedidos dela própria, da pessoa. Coisas ainda do mundo. Por isso o deserto, assim como para tirar a escravidão, para tirar o coração de escravo daquele povo, o deserto também é para que a gente seja purificado daquilo que é mundo, para que a gente venha entender o que é reino. E aí a gente sai desse deserto para viver o reino, sem o mundo dentro da gente. Quem está entendendo? Amém. 8 pessoas. Os pastores levam as ovelhas lá, Deus tem nos conduzido. A gente viu, João 10. A gente viu, Salmo 23. Então, cada vez que o Senhor vai nos conduzindo, as coisas vão dando certo, porque é o tempo que Deus ministra na nossa vida. É o tempo que entra essa esperança que não tem mais lugar nenhum e não adianta você buscar. Deserto. Lugar de você estar com Deus. Coloca para mim Mateus 4, capítulo 1. Vamos entrar logo nesse... Mateus 4, tentação de Jesus, Marcos 1 e Lucas 4, os 3 evangelhos vão falar disso. Diz assim, em seguida do batismo, em seguida de você dizer, ei, eu sou do Senhor, eu vou aqui colocar o que está dentro de mim, essa vontade de servir ao Senhor, essa vontade de ser do Senhor, essa vontade de me tornar ovelha, filho, eu quero botar isso para fora. O batismo, você descer as águas ali, é você fazer o que Jesus fez. O capítulo anterior mostra o batismo de Jesus. É por isso que a gente faz isso. Tudo que Jesus fez, gente, tudo que Jesus fez, ele não precisava. Ele fez justamente para mostrar o que você precisa hoje fazer. Não adiantava Jesus fazer, não adiantava Jesus falar, ele precisava fazer. Nós somos assim. Ontem, a gente teve uma coisa linda aqui, bem rápido. Eu quero hoje já passar isso para vocês, porque eu fiquei muito forte aquilo. Que é o falar e o fazer. As pessoas vão te ouvir, mas se ela não vê você fazendo, deixa eu te dizer, fica mais difícil. E muitas vezes o falar, muitas vezes o falar vai passar, porque a gente já falou aqui, cultos para trás, se a gente não estiver prestando atenção, uma palavra vai te desconectar do contexto. Vai ou não vai? Ponto. Então aquilo que a gente está fazendo precisa coincidir com aquilo que eu estou sendo. Um exemplo. Vem cá, Maurício. Quero que você faça.
Tem que estar preparado o tempo todo. Receba o Maurício com uma salva de palmas. Ao Senhor. Tudo bem, Maurício? Posso não ter cara? Eu sou o pastor. Tem cara de pastor. Tem jeito de pastor. A glória a Deus, Tem pastor. cheiro de pastor. Eita, glória a Deus. Pode mostrar para eles O quê? o que a gente aprendeu ontem? Ontem a gente aprendeu aqui sobre pedir perdão. Era sobre isso? Vem, Mari. Vem, Mari. Ah, sim. Assim? Pronto? Glória a Deus. Vem, Mari. Vem. Glória a Deus. Receba a Mari. Vai. Vai. Bom, a gente aprendeu que, como o pastor acabou de dizer, o que a gente faz fala mais alto. Que as pessoas vão estar muito mais prestando atenção. Obrigado, gente. Dá uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Amém. Não, não tem. Eu estou vendo que a gente precisava ensaiar. Mas não é isso. É justamente isso aqui faz parte de tudo isso que você precisa aprender. Por quê? Primeiro você precisa estar preparado. Deus vai te chamar, não vai? Eles estão. Eu não tenho dúvida que estão. Quem está acompanhando Geração 559, levanta a mão. Você vê o que Deus está usando esses dois nas nossas vidas. Geração 559, para quem não sabe, 5h59 da manhã, de segunda a sexta, no canal do YouTube, não é isso? Da igreja. A gente faz um devocional ali de 31 minutos, e aí você sai para o dia totalmente diferente. Ouvir a palavra dita. Aquilo que você vai ver em mim é mais forte daquilo que eu vou falar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Levanta o teu indicador. Maravilha. Amém? Já percebeu? Que os seus olhos são mais rápidos que o seu ouvido? Indicador, gente. Nunca foi esse dedo aqui. Perceberam? Cuidado. Porque você vai falar uma coisa para o seu filho, ele vai ver outra. E ele vai imitar o... Como chama esse dedo, por favor? Polegar. Você vai falar, você vai indicar alguma coisa e ele vai ver o polegar. Então, cuidado. Amém? Glória a Deus. Mateus 4. Em seguida, então Jesus passa pelo batismo, arrependimento, Jesus não precisava, ele fez para te mostrar o que era isso, e depois do arrependimento, o que você precisa fazer. Jesus é incrível, ele mostrou, ele não só falou, ele era, ele não só disse. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem conduziu, gente? O Espírito Santo. Aí você fica assim, Espírito Santo me enche. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Espírito Santo vem, toma conta de mim. Aí o Espírito Santo toma. Aí você, Aí o Espírito Santo te leva, te conduz para o deserto. Fala, agora eu quero falar contigo no íntimo, sozinho, sem os teus amigos. Eu quero falar contigo, sabe, sem a tua inteligência. Eu quero falar contigo para tirar o que é teu. Aí quando você chega no deserto, você acha que você foi parar lá sozinho. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A vida inteira, olha o que é o ensino com aquilo que a gente decora. Não decore, gente, por favor, a Bíblia manda meditar, não é decorar. Você precisa ter a palavra, sim, Deuteronômio vai falar isso. Mas ela é meditada, ela sai da mente, meditada, ela cai no coração. Isso aí vai tornar justamente o teu viver. Agora não é para você decorar, vou te falar. Ao longo da minha vida, vou dizer de mim, ao longo da minha vida inteira, eu aprendi, decorei, e a oração do Pai Nosso termina, me livra do mal. O contexto daquilo ali é o diabo. Aí, de repente, eu chego em algo que eu dizia, é uma religião, é uma religião. E aí, quando falavam de diabo, eu falava, lá vem os crentes. Eu sempre falei isso e sempre pedi, Deus, me livra do mal. Entendimento, junto de um versículo,
Contexto. Vamos seguir. Então Jesus vai para esse lugar para ser. O que diz? A Bíblia fala sobre diabo. Coloca 1 Pedro 5,8. Marcos 1,13. Coloca Marcos 1,13. A Bíblia fala que o diabo é aquele cara que vai ser o caluniador. Aquele cara que, deixa eu te dizer, se você estiver no deserto com Deus, sabe o que o diabo vai falar da tua vida? Ele vai falar da tua vida para trás. É assim ou não é? Por isso você sente culpa de coisas que você não fez, porque você não sabia. E se você sabia e não fez, não tem problema. A Bíblia fala de um arrependimento, de uma nova vida. Nós não somos perfeitos. E aí, quando fala desse, é esse caluniador, é aquele que vai vir na tua mente. A Bíblia fala que aqui, é justamente o campo de batalha entre o que é carne e o que é espírito. É aquilo que eu tenho de mundo com aquilo que agora eu aprendo de reino. E aí a Bíblia fala que nós teremos uma mente cativa a Cristo. Quer dizer, tudo aquilo que chega em mim, eu coloco agora na palavra o que Cristo falou, o que Cristo fez, é isso que agora eu vou fazer. Aí você creu. E dentro desse processo, a Bíblia fala aqui em Marcos 1,13, quando fala de Satanás, fala também o nosso adversário. A palavra hebraica aqui, só Marcos fala isso. Onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens. Guarde isso. E os anjos o serviam. Satanás. Aqui ele já pega, bota 1 Pedro 5,8. Aqui ele já fala de Satanás, nessa palavra hebraica vai ser o nosso adversário. E quando eu entendo Satanás como meu adversário, eu começo não mais a olhar as pessoas como meu adversário. Eu não falo mais, e a gente vai entender nessa tentação de Jesus que o âmbito, aquilo que nós vamos guerrear, e Paulo fala isso aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que é nas regiões celestiais. Por isso que não adianta mais a gente ficar numa queda de braço, não adianta mais a gente ficar falando um do outro, a gente precisa ajudar um ao outro, porque o nosso adversário é o... Glória a Deus, é tudo isso aí. Olha o que Pedro fala. Estejam atentos. Em outra versão vai estar sóbrios. 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 Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Esse é o nosso inimigo. Esse que foi colocado pelo Espírito Santo para tentar Jesus. Volta lá, Mateus 4. Esse é o nosso adversário. Esse lugar de deserto é um lugar de vitória. Segue, 2. Olha o que diz. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Ele não fez isso para ficar mais forte. Jesus já era forte. Só que entenda, Jesus nessa hora, gente, ele era totalmente homem. Por isso que ele foi tentado. Ele como Deus, ele não podia ser tentado. Se ele tivesse ali como Deus, o diabo nem ali estaria. Você acha que o diabo vai chegar em Deus e vai tentar Deus? Nunca. Só que ali ele estava na figura de homem, enviado, morto na cruz por cada um de nós, para que a gente venha entender que a gente como homem, ser humano, a gente também é capaz pelo Espírito de Deus que estava nele. Porque no batismo ele foi revestido de autoridade e de poder pelo Espírito Santo. Então a Bíblia fala, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, olha agora, você é crente? Te vi numa foto da igreja. Estou atualizando para você entender que isso é contigo, amém? Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Gente, para mim é muito claro. Pedra é a própria igreja. Sobre essa pedra é Jesus. Ele estava pegando ali, falando para Jesus, dizendo assim, essa pedra aqui representa a eternidade. Essa pedra aqui representa tudo que Deus tem para ti. Tudo aquilo que Deus escreveu sobre a tua vida. Essa pedra aqui representa aquilo que você veio fundar, representa aquilo que é o teu corpo. A pedra, ele falando para Jesus, é aquilo que é eterno, é aquilo que Deus separou para ti, o que o Pai te deu. Agora, deixa eu te dizer, se você ordene que essas pedras, pegue isso que é eterno e troca por aquilo que é momentâneo na tua vida. Pega isso que é eterno, aquilo que é projeto de Deus para a sua vida e troca para aquilo que você quer hoje. Eu quero ser feliz, eu vou separar. Você está trocando a eternidade por algo momentâneo. Quantas coisas. Não fica sozinho não, que eu também já fiz isso, amém? Quantas coisas a gente já trocou de projeto de Deus,
de coisas eternas na nossa vida, por aquilo que eu queria hoje ou amanhã, ou aos meus olhos, ou no meu orgulho, ou no meu prazer físico, eu achava que eu precisava e troquei. Quando eu leio isso, eu me enxergo, sabe? Dizendo assim, ei, eu quero meu prazer, deixa minha família para lá, diabo, pega a pedra, pega a minha família, pega o meu trabalho, pega a minha honestidade, pega a minha verdade. Eu vou mentir só um dia, eu vou te trocar essa eternidade aí, essa verdade que eu vou sendo conduzido por ti, a eternidade, eu quero trocar por uma mentirinha do dia. O que é eterno, o que é pedra na tua vida, o que é aquilo que Deus separou para você viver, que hoje você está sendo tentado para coisas que você quer agora, por não saber esperar, por não confiar que Deus está trabalhando na tua vida e que no dia de amanhã vai vir um novo maná, que no dia de amanhã a cura vai chegar, que no dia de amanhã os seus problemas vão terminar. E quando termina, quando acaba, e quando a gente chega nesse dia, muitos já estão vivendo isso, você está mais forte. Não é porque foi você, é porque a graça dele nos basta. Segue. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O deserto, Midbar, a palavra dita. Jesus está dizendo o que estava escrito lá em Deuteronômio 8:3, lá no início do deserto, não precisa botar não. Deuteronômio 8:3 vai dizer exatamente isso, na chegada, naquilo que eles iam viver como deserto, Deus fala, não é só de pão, não se preocupe com isso, mas estejam atentos ao que eu vou falar, porque o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão, ele está dizendo que é momentâneo, só que depois você vai entender que o próprio Jesus se coloca como o pão da glória a Deus. É BD, 9 horas da manhã. Não é isso, Léo? Pão da vida. O próprio Jesus depois diz, ei, mas eu também vou ser esse pão que você não vai viver sem. Mas eu também vou ser esse pão que você está dizendo aí, que está me trocando a palavra pelo pão momentâneo, eu também sou momentâneo. Mas naquilo que eu estou querendo diariamente, eu também sou. O que quer que eu seja? Lembra disso? O que quer que eu seja? Não é eu sou, é eu serei. E aí ele traz isso. Palavra, palavra. Versículo, versículo. A única coisa que vai nos tirar desse lugar, de sermos tentados a ponto de sermos destruídos, é a palavra. Por isso que hoje há uma mentira no mundo em várias áreas, em todas elas, para ser muito sincero. Da política à cultura, passando por tudo que você imaginar, existe mentira. Porque é o engano. O que o inimigo da nossa alma, o tentador, o diabo, Satanás, ou quem que você conhece aí pelo outro nome, o que ele quer? Te tirar da presença de Deus. O que ele tentou, Jesus? Te tirar. Tentou tirar, porque existia um projeto para chegar em cada um de nós, nas nossas casas. Uma verdade que ia nos conduzir agora, independente se tem água ou comida, ele é o pão e ele é a água. E aí, nesse lugar, eu tenho segurança, independente do que está acontecendo da porta para fora. A minha casa se torna um lugar na rocha. Amém. Os meus filhos vão ser ensinados por mim, não pelo mundo. Há uma verdade que precisa ser dita, a palavra de Deus. E foi assim que Jesus fez. Segue. Aí vem ele. Então o diabo, prazer físico, aquilo que era necessidade de Jesus, ele fala do pão. Aí ele pega Jesus agora, os olhos. Ele diz, a Bíblia diz, então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo. Pode seguir. E disse, de novo, se você está indo para a igreja, você virou crente? Aí ele diz, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. O diabo. Sabe o que o diabo fez aqui, gente? Sabe onde é que está isso aí? Quem sabe? Salmo 91. Esse que a gente deixava aberto para proteger a gente. É o que o diabo usou para tentar Jesus. Eu fiquei pensando, falei, rapaz, o diabo que estava lendo então, quando isso ficava aberto lá em casa? Por quê?
Porque não é sobre uma proteção de algo que vai ser, é sobre aquilo que eu me torno, é sobre aquilo que agora eu creio. E mesmo o diabo usando o Salmo 91, capítulo 91, de 11 a 13, ele traz dessa maneira para tentar Jesus. Aí Jesus vem, vai. As Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo coloca versículos, gente, isolados. É assim ou não é na nossa vida? As pessoas estão pegando a Bíblia para fazer o que querem aí, gente. Igrejas que nunca foram bíblicas, mas que usam a Bíblia. Por quê? Versículos isolados, o diabo fez isso. Agora eu preciso conectá-los, como pecinhas de quebra-cabeça. Se você já montou, você vai saber, um versículo é uma pecinha. Ela precisa ser conectada com outra, para aí ter essa visão, para que eu possa ter a certeza que mesmo no deserto, versículos, palavras ditas, midbar, vão trazer segurança ao meu coração, independente do que eu estou vivendo. Olha isso, segue. Em seguida, mais uma vez, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Olha o que o diabo disse. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Gente, isso no meu e no seu coração, sem o Senhor. Já pensou o diabo dizendo assim, sabe tudo que você quer? Sabe tudo que você sonha? Eu posso te dar. Basta você esquecer esse Deus. Basta você esquecer essa missão, essa eternidade. E você me adorar. E você ajoelhar a mim e esquecer esse Deus que você serve. Basta você fazer isso, que eu vou te dar, é tudo meu. Só que isso vai acabar. Eu não posso te dar a eternidade só com Ele. Só que Ele não disse isso. E aí, quantas vezes a gente trocou aquilo que Deus tinha para a gente no amanhã por aquilo que o diabo nos propôs no dia de hoje? Quantas vezes? Pessoas que chegam para mim, acho que eu já disse isso aqui, mas repete, e se repete, eu preciso repetir. Que dizem, pastor, Deus tem me abençoado muito. Estou ganhando dinheiro como eu nunca ganhei. É mesmo? Glória a Deus, me conta mais. Pois é. E aí agora eu não estou tendo tempo de ir para a igreja. Ah, é? É, porque eu comprei uma lancha. E aí no domingo eu estou indo pro lago, né? Quando faz sol, eu estou indo para a igreja só quando chove. Falo, uau, mas Deus está te abençoando demais. Pois é, mas aí, pastor, eu estou com um probleminha. Porque eu descobri que eu posso botar a lancha na quarta também e não contar para minha esposa. Aí eu descobri que eu não amo minha esposa. Aí eu descobri, eu falo, filho, se o seu casamento, aquilo que mais importa para Deus, está indo para o ralo, não foi o Senhor. Você ajoelhou e está adorando o diabo. Porque o diabo vai te dar tudo. Ele fez isso com Jesus. Tudo que você quiser, o diabo vai te dar. Mas o que ele vai pedir de ti, o que ele vai cobrar de ti, você nunca mais vai conseguir pagar. E essa é a diferença de Jesus. Jesus, quando te conheceu e quando você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, existia uma cédula. Existia... Me dá Uhum. Passa mais um, Ju, por favor. A gente já vai encerrar. Sai daqui, não estou falando para vocês não, tá? Estou só lendo. Sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Segura aí, volta. E sirva somente a Ele. Jesus está dizendo assim, Satanás, tudo que você tem para me oferecer é pequeno, perto daquilo que o Senhor já fez. Hoje, eu e você, a gente precisa ter o entendimento de tudo isso que o diabo já nos deu, de tudo isso que o diabo já nos tomou, de todo o nome que existia no cartório do inferno, de cada um de nós que devia algo que a gente nunca conseguiria pagar.
quando a gente aceita Jesus. Esse que foi conduzido, esse que foi morto por cada um de nós, esse que sofreu injustiça, esse que não estava preocupado com muita coisa a não ser com as coisas do Pai, esse que mandou Pedro guardar a espada e não cortar a orelha de ninguém, esse que disse: não é com espada, não é, o meu reino não é daqui. Ele foi lá no cartório, que tinha o teu nome, antes de conhecer Jesus, antes de entregar a vida para Ele. Tudo aquilo que o inferno, tudo aquilo que a capetada batia na tua casa, para te cobrar, toda culpa que era colocada sobre ti, Jesus pegou esse papel, fez assim, ó. Diabo, se quiser algo com ele agora, fala comigo. Acabou. Acabou. Não tem mais nada. Agora, se alguém quiser saber o nosso nome, tem que ir no cartório do céu. Agora, quem quiser saber da minha vida, tendo cara eu de igreja ou não, vai ter que perguntar para o Senhor. Porque eu já me arrependi. Eu já entendi que aquilo que o diabo vai me dar e me oferece todos os dias não vale a pena. Porque o único que pode rasgar e jogar fora quem você foi Cristo. E é lindo, porque ele termina dizendo assim, Mateus 4:11. Então, o diabo foi embora. E anjos vieram e serviram Jesus. Só que a gente quer trocar. Você quer que anjos te sirvam antes? A gente quer que as coisas deem certo antes. A gente quer não escutar a palavra de Deus e tudo funcionar. Não vai, você já tentou, eu também. Só que agora existe sabe, um pano que precisa ser jogado no chão assim, ó. Diz isso, Senhor. Parei. Os anjos vieram e serviram Jesus. Terminou ali, gente? Não. Ju, coloca Lucas 4:13. Lucas também conta isso dessa maneira, a gente viu. Anjos vieram e serviram. Mas olha como é que Lucas traz isso, para que você seja fortalecido, não só com essa palavra, mas de hoje para frente. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou. Olha agora. Deixou, foi embora. Até que surgisse outra oportunidade. Volta para a gente. Quem é que dá oportunidade para isso? O diabo fica ao derredor, lembra? Rugindo como se fosse um leão. Fingindo ser o que ele não é. Tentando te propor coisa que não vale a pena. Até que você dê outra oportunidade. E você dando essa oportunidade, aí o teu deserto não vai ser com o Senhor. Aí o teu deserto, seus ouvidos vão estar tão entupidos de areia, que você não vai conseguir ouvir o Senhor. Não queira visitar o deserto sem o Senhor. Entenda que hoje, Deus está colocando diante de nós, talvez um novo entendimento sobre o deserto. Quando a Bíblia fala, bota Hebreus capítulo 1, versículo 14. Pode preparar já, por favor, a ceia. Olha como é que o escritor aos Hebreus fala. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Eles estão disponíveis, ouvindo as ordens do Senhor sobre nós. Mas eu não posso só falar. Vão estar olhando o que eu faço. Muito mais do que aquilo que eu falo. Por isso é que não basta a gente falar que está na igreja. Eu preciso ser igreja. Quando os anjos nos servem, quando os anjos nos guardam, você pode ter certeza que você está no lugar mais seguro do mundo. Independente se do lado tiver só areia. Pode vir, por favor.
tiver só areia, tiver só problemas, notícias ruins, Ju, coloca para fechar. Primeiro Coríntios 10, 13. Aleluia. Quando Paulo fala sobre isso, sobre esses anjos, sobre a palavra dita pelo Senhor, ele diz assim, ó: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel. Olha agora. E Ele não permitirá, diga assim, não permitirá, diga. Não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Olha agora. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Fique de pé, por favor. Ele mostrará. Não existe tentação que não seja humana. Por isso Jesus foi tentado dessa maneira. Preste atenção. Preste atenção, olhe para cá. Talvez você esteja no deserto. Talvez esse deserto até demore. Mas eu vou te ser muito sincero. O deserto com Deus, você não vai querer nem sair dele. Porque não é o local, é a presença. E quando Deus fala sobre isso, Ele diz assim pra gente, que as tentações são humanas, mas tudo aquilo que você vai precisar para vencê-las, eu é que dou. Então é terra tentando lutar contra o céu. É o diabo tentando oferecer aquilo que Deus vai fazer contigo muito mais. É aquilo que Deus vai te dar que o diabo não pode. Agora entenda que esse mesmo Deus que conduz, aleluia, que conduz a gente a esse lugar de presença, Ele também nos conduz à mesa. Bota Mateus 26, 26, João. Para que você entenda sobre a ceia hoje. A ceia é a presença do Senhor. Na última Páscoa, Ele institui isso. Isso é uma ordenança da igreja. Quem pode ceiar? Todo aquele que já se arrependeu, todo aquele que vai ter um momento agora, talvez, seja isso que você precisa, para se arrepender. Para que você entenda que esse mesmo lugar, a presença de Deus, ela pode ser na mesa, ela pode ser no deserto, mas o que importa é a presença. E essa ordenança é para todo aquele que crê que Jesus é o Senhor. É todo aquele que crê e entregou a vida a Jesus. Talvez você queira fazer isso hoje. Não tem problema. Quando a Bíblia fala, Paulo fala para a gente se examinar. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo que eu preciso melhorar? O que é que eu não tenho escutado da palavra de Deus a ponto de mudar? A Bíblia diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, porque este é o meu corpo. 27. Então, tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, entregou aos discípulos e disse, cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. É para isso. Feche seus olhos. Eu quero te dar esse tempo para você ver as suas atitudes, ver o seu coração. Paulo fala que a gente tem que examinar nós mesmos. Quem você tem sido? Volto a perguntar. O que você tem buscado nesse lugar? O que você tem buscado na presença do Senhor? São vontades tuas? Ou é viver o reino?
Ou é dizer não para o mundo? Examine. Examine. Senhor Jesus, obrigado por esses elementos que representam o teu corpo e o teu sangue. Obrigado, Senhor, porque podemos sentar à mesa contigo. Obrigado porque toda condução tua, Jesus, é para o nosso bem. Todo lugar que o Senhor nos leva, Senhor, seja no deserto, seja na tua mesa, é para nos ensinar, para nos moldar, para mudar aquilo que era mundo, aquilo que era escravidão do pecado dentro de nós, para aquilo que agora é liberdade no Espírito, é sermos seus servos, é para que não só os anjos venham nos servir, mas que a gente também venha nos colocar a serviço de Ti, nas nossas casas, na comunidade, uns para os outros, porque se não for a Tua luz, Jesus, o mundo anda em trevas. Se não for a Tua luz, se não for uma palavra, se não for aquilo que os nossos ouvidos vão ouvir do céu, nós não queremos mais ouvir nada da terra e do mundo, Jesus. Obrigado por podermos aqui juntos cumprir essa ordenança que o Senhor deixou à igreja. Obrigado por esses elementos. Obrigado pela Tua bênção. Que a gente esteja, Senhor, de coração puro, de coração arrependido, prontos para ouvir mais de Ti e, independente do lugar, permanecer na Sua presença. Assim nós oramos e abençoamos esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem servir? Podem servir. Por favor, não coma o pão. A gente vai fazer isso junto, tá? Não coma o pão e nem tome o suco de uva. Pode tocar, Léo? Se você sabe esse louvor, louve. Se você não sabe, adore. Olha aí. Ouça. Todas as alturas, escuta sua voz, fala de sua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue.